agradeço imensamente esse espaço tão sagrado, né, ao padre, cumprimento o pastor, né, agradeço o nosso amigo César, que fez o convite. Estou aqui também com a minha amiga Patrícia Bueno, que foi quem me apresentou o César e toda essa comunidade. Cumprimento todos os amigos que estão aqui, a maioria de Piracicaba, mas sei que tem gente de outras cidades, né? Já se apresentaram aqui, de Americana, de Campinas. Então, agradeço muito. De onde mais? Agradeço muito a honra das presenças todas. Confidencio que é muito emocionante, né? Falar assim, num local tão sagrado, né? Aqui nesse santuário de Nossa Senhora dos Prazeres. Me sinto assim, muito honrada mesmo de poder estar nesse espaço, dividindo, né, essa conversa com os senhores. Agradeço imensamente a confiança dos senhores. Gostaria de aproveitar esse momento. Eu sei que o objetivo não é falar de política, mas eu queria dar uma satisfação. Assim, o que acontece? Muitas vezes as coisas começam a aparecer na imprensa e ninguém nem pergunta para a gente antes de publicar. E tem saído na imprensa que eu seria uma possível candidata à Prefeitura de São Paulo, né? A imprensa é absolutamente livre, eu sou uma grande defensora da liberdade de imprensa, mas isso está me constrangendo um pouco, né? Razão número 1, eu acredito verdadeiramente que é necessário criar a cultura das pessoas cumprirem os mandatos para os quais se candidataram, né? Então, eu acredito verdadeiramente que, salvo uma situação de uma emergência, né, uma situação de uma necessidade, aquela pessoa que se candidatou a um determinado cargo deve cumprir o seu mandato, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, eu fui votada em todas as cidades do estado de São Paulo. Então, o que muito me honra. Então, obviamente, né, o fato das pessoas pensarem no meu nome para concorrer a uma prefeitura é algo que me honra muito, mas eu gostaria de deixar claro para aquelas pessoas que confiaram em mim que eu quero, se Deus assim permitir, trabalhar esses 4 anos, né, na Assembleia Legislativa, pelo estado de São Paulo, né, por todas as suas cidades, por todo o povo paulista, porque eu assumi esse compromisso. Então, eu acho importante dar essa satisfação, porque as pessoas começam a ler essas notinhas de jornal e sempre fica uma dúvida, né? Fala assim, poxa, mas será que é? Será que não é? Né? Então, eu quero que os senhores saibam, né, que se Deus assim permitir, eu estarei lá, nesses 4 anos, na Assembleia, trabalhando por todos nós. E, na medida do possível, participando do debate nacional, tá? Porque a minha formação é uma formação que me capacita a participar do debate nacional, nessa questão legislativa, sobretudo nessa área de prevenção à violência, direito penal, execução penal. Então, respeitando as competências, eu quero poder, da Assembleia aqui de São Paulo, participar do debate nacional também, tá? Então, eu aproveito, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de dar uma satisfação. Então, não procede essa coisa de que a Janaína nem assumiu um posto ainda, já está pensando. Eu acho que a gente tem que quebrar com essa cultura, né? Aquela cultura do cidadão que ainda nem mostrou um trabalho, já está pensando num outro passo e fazendo planos, né? E eu acredito muito na transitoriedade da vida, né? Então, a gente tem que dar efetivamente um passo por vez, tá? Feito esse esclarecimento, eu gostaria de fazer um segundo esclarecimento, porque o nosso amigo César me fez o convite para falar do tema educação. Então, eu preciso esclarecer que eu não sou pedagoga, que eu não sou professora de 1º grau, nem de 2º grau. Eu sou professora há mais de 20 anos de direito, né? Então, assim, isso me capacita a falar de educação? Sim, mas não na condição de uma pedagoga, tá? Eu acho que é importante fazer esse esclarecimento,
para que amanhã ninguém diga que eu estou invadindo competências, tá? A minha abordagem é muito mais uma abordagem jurídica do que uma abordagem pedagógica. Muito embora esses 20 anos tenham me conferido, né, uma experiência da infinidade de coisas que podem acontecer dentro de uma sala de aula. Antes de dar aula de direito, eu dei aula de inglês também por um bom tempo, né? Isso também eu entendo que me conferiu, né, uma condição de falar sobre educação, de observar os jovens. Então, assim, quero só que tenham isso em mente, porque amanhã alguém vai dizer, mas quem é essa mulher que não é pedagoga, né, que não fez faculdade de educação, para falar sobre educação? Então, é uma perspectiva muito mais jurídica, tá? E aí, eu vou iniciar esse diálogo com os senhores, lembrando de um debate que houve entre duas pessoas do mundo jurídico, uma procuradora da República e um procurador aposentado. E nem importa saber quem são as pessoas propriamente, mas a discussão que houve, né? Houve um debate e a procuradora afirmou que a criança pertence ao Estado. E o procurador disse não, a criança não pertence ao Estado. A criança pertence à família. E aí, esse debate ganhou as redes sociais, né? E houve aqueles que defenderam a posição da Procuradora da República e houve aqueles que defenderam a posição do procurador aposentado, e tanto os defensores de um como os defensores do outro defenderam de maneira aguerrida, né, muitas vezes até contundente demais, e as pessoas vieram me perguntar qual era a minha opinião, tá? Em regra, aquelas pessoas identificadas com uma ideologia mais à esquerda concordaram com a sentença "a criança pertence ao Estado". E aquelas pessoas mais alinhadas com uma linha ideológica que nós podemos chamar direitista ou um pouco mais à direita, sustentaram que a criança pertence à família, tá? E quando vieram me perguntar, eu disse assim, nem a um nem a outro. E isso gerou uma certa perplexidade, tá? Quem estuda os regimes ditatoriais, os regimes totalitaristas, né, dentre os livros, eu sempre indico da Hannah Arendt, que é a origem do totalitarismo, quem estuda essa temática sabe o perigo de dizer que a criança pertence ao Estado. Né, porque todo totalitarismo em formação, toda ditadura em formação, procura retirar a criança do seio da família, para que essa criança, muitas vezes, vire uma delatora da própria família. Né? Então, assim, a sentença "a criança pertence ao Estado", ela é perigosíssima. E, por óbvio, eu não posso concordar com ela por uma formação de teoria do Estado mesmo, né? Uma formação política, independentemente de partido. Entretanto, dizer de maneira simplista que a criança pertence à família, né, conferindo à família um poder absoluto sobre a criança, também encerra um risco. Também encerra um risco. Porque, por princípio, a família ama a criança e faz todo o bem possível e alcançável em prol dessa sua criança. Mas, infelizmente, nós sabemos que muitas violências, muitos abusos também são cometidos no seio da família. E nós temos que tomar cuidado, né, com essa, como é que eu posso dizer assim? Com esse extremismo, seja para um lado, seja para o outro. Porque, em regra, os grupos migram de pensamento a depender do que está sendo discutido. Tá? Vamos pensar em termos de educação. Aquelas pessoas que estão mais à esquerda costumam endeusar a escola. Né? A padronização,
a estatização. Então, tem que estar sempre na escola com conteúdo fechado, com livros controlados, com ideias controladas. E muitos grupos que estão mais à direita, inclusive, defendem, né, nessa ideia de que a criança pertence à família, o ensino em casa. Né? Alguns defendem de uma maneira assim, absoluta, sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum tipo de fiscalização. Porém, quando a gente vai para uma outra seara, isso às vezes se inverte. Eu vou dar um exemplo bem objetivo. Os senhores lembram aquele fato do museu que houve a apresentação, a exposição do homem nu? E uma mãe levou uma criancinha para assistir? Foi muito engraçado, porque esse debate que houve entre a procuradora e o procurador, e a procuradora mais alinhada com uma ideologia à esquerda, disse que a criança pertencia ao Estado. Quando foi para a questão da exposição, esse pensamento se inverteu. Se os senhores, por curiosidade, forem levantar nas redes sociais o que os artistas, os intelectuais, aqueles que se apresentam como esquerdistas, disseram naquele momento, foi assim: mas espera aí, a criança pertence à família. Se a mãe decidiu levar a criança na exposição, ninguém tem nada a ver com isso. Olha que interessante, né? Olha que interessante como a gente muda a teoria a depender da situação. Não, quando é para dizer que o professor pode ensinar o que ele quiser, que o MEC tem que fazer um livro padronizado e que a família não pode criticar, aí a criança pertence ao Estado. Mas quando é para dizer que tem que colocar a idade mínima para entrar em determinados ambientes culturais, aí a criança pertence à família. Né? E quando a gente trabalha com direito, com conceitos jurídicos, a gente tem que tentar criar, né, uma teoria que se aplique a todos os casos. Nem sempre é simples, mas a verdade é uma só. A criança não pertence ao Estado. Mas a família também não tem poder absoluto sobre a criança. E isso é uma verdade, tanto para aquela família que tem uma ideologia mais esquerdista, vamos dizer assim, como para a família que tem uma ideologia mais direitista. Porque os crimes, os abusos, eles são praticados nos mais diversos ambientes. Então, eu não posso dizer que uma criança pertence absolutamente ao seu pai e à sua mãe. Porque, se for assim, o que impossibilita, né? Ou melhor, o que possibilita uma autoridade pública, como um promotor de justiça, intervir no caso de uma criança possivelmente vítima de um crime sexual? Se a criança pertence à família. Né? O que possibilita um promotor intervir no caso de uma criança que sofre violência física, ainda que não seja de natureza sexual, se a gente disser que a criança pertence à família? O que impede um pai de levar um filho de 8 anos num filme pornográfico, num cinema X, se a gente disser que a criança pertence à família? Né? Então, é muito importante a gente ter em mente, né, que a criança é um ser diferenciado da família, pertence à família no sentido de ser parte daquela família, mas é um ser diferenciado, é um ser que tem que ser respeitado na sua integridade física, na sua integridade psicológica e na sua integridade emocional. Janaína, mas espera aí, eu já vi umas teorias malucas de que a criança pode ir procurar a defensoria para processar a própria família. É isso que você está defendendo? Nada que é radical, em regra, eu defendo. Eu não sou uma pessoa radical de querer colocar a criança contra a família. Mas houve casos no passado recente em que, se tivesse havido, né, ouvidos para a queixa de uma criança, ela não teria sido morta. Né? Com isso, eu não estou culpando ninguém, não estou criticando ninguém, mas houve um caso recente de um menino que foi procurar a promotoria pública,
dizendo que era vítima de maus tratos. A promotora, e com isso eu não estou criticando, talvez eu, naquelas circunstâncias, tivesse tido a mesma posição. A promotora, por ver que era uma família com condições econômicas, não tomou providências, achou que o menino estava exagerando, e essa criança foi morta, né, pela madrasta, e com a ajuda de uma amiga da família. Tá? Então, eu estou chamando a atenção disso, porque existe um costume de nós comprarmos ideias em pacotes. Né? Então, assim, não, durante muitos anos a gente foi massacrado com instrumentalização, por exemplo, de ideologias dentro da escola. Então, agora nós queremos fazer uma virada nisso aí. Agora as famílias é que vão dar o tom. Ótimo! Vamos fazer com que as famílias trabalhem em conjunto com as escolas. Né? Vamos fazer com que as famílias entrem nas escolas, participem das escolas, na medida do possível, acompanhem o que está acontecendo dentro da escola, né? Mas sem conferir um poder absoluto para as famílias, sob pena de nós deixarmos as crianças suscetíveis. Estão compreendendo? Então, com isso, não existe nenhum tipo de estigmatização, nem da escola, nem da família. É necessário olhar para essa criança como um ser em formação. Tá? Eu sei que tem muita gente que critica o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Mas, ao lado da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é uma lei que ainda precisa ser muito observada no nosso país, eu entendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma das leis mais perfeitas que a gente tem. Tá? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece a criança e o adolescente como um ser em formação, como seres em estágios especiais de desenvolvimento, e que precisam ser olhados como tais. Daí a necessidade de ter orientação educacional, a orientação religiosa, né, que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou a questão do ensino religioso e decidiu de maneira, a meu ver, correta, né, autorizando as crianças a terem, sim, nas escolas públicas, orientação religiosa. Né? Eu lembro que, enquanto o julgamento estava em andamento, que eu sou professora na USP, e os meus colegas de USP costumam confundir, falo isso respeitosamente, mas eles costumam confundir Estado laico com o Estado ateu. Então, partiam do pressuposto de que era necessário proibir qualquer tipo de ensino de natureza religiosa dentro das escolas públicas, porque, afinal de contas, se é público, deve ser laico. Né? Então, na verdade, porque estão tomando laico como sinônimo de ateu. Quando o Supremo Tribunal Federal estava para julgar, eu lembro que eu levantei uma série de argumentos para dizer que o Supremo não poderia declarar esse ensino como inconstitucional, e um dos argumentos foi o seguinte: por que a criança da escola particular tem direito à orientação religiosa e a criança da escola pública não? Na verdade, essa pretensa proibição não deixava de ser uma diferenciação entre as crianças que estudam na escola pública, na rede pública, e as crianças que têm acesso à rede privada. Estão compreendendo ou não? Então, acabava por ser uma discriminação. Aquela família que tem condição de pagar uma escola pode escolher colocar numa escola, por exemplo, católica, ou adventista, né, ou judaica. Aquela família que não pode pagar uma escola e que muitas vezes a mulher trabalha, o marido trabalha, ou a mulher cria essa família sozinha, não tem como alguém que vai levar numa aula de catecismo, que vai levar num culto. Então, não tem direito a uma assistência religiosa. Percebem que acaba sendo uma discriminação? Por óbvio, se tiver o ensino religioso e a família, por alguma razão, procurar a direção e disser, olha, não quero que meu filho participe, é um direito. Né? Vamos imaginar que o que
Por exemplo, está sendo oferecido um ensino, por exemplo, uma aula de catecismo, tá? Da religião católica, mas a família é evangélica. Chega na escola e diz, olha, tem aí uma orientação evangélica? Não, não temos nenhum voluntário que possa dar, ou nenhum professor que possa dar. Então, eu não gostaria que o meu filho participasse. É um direito da família. É um direito da família. Agora, você não possibilitar que haja, acaba discriminando a criança. Estão compreendendo? E os defensores da proibição diziam o seguinte, não, ter o ensino religioso acaba fazendo com que a criança se sinta na obrigação de participar. Né? Então, proibia para a criança não ter nem a possibilidade, tirando dela um lado da educação que é essencial, né? Que é a educação espiritual. Então, ao menos a possibilidade. Então, tudo isso está previsto no ECA. Né? A criança e o adolescente, eles são competência, né, do Estado, eles são competência da família, são competência da sociedade civil. Em que sentido? Eu sou mãe, eu sou pai. Alguém vai dizer para mim como criar meu filho? Não, as famílias têm a liberdade de orientação em todos os sentidos, né? Porém, aquela criança, ela não está na sua mão de maneira absoluta. Você não pode fazer dela o que você bem entender. Entendeu? Porque ela é um ser humano individualizável. Ela é uma pessoa diferenciada, que pode, inclusive, num determinado momento da sua vida, escolher um outro caminho. E é importante que os pais estejam cientes dessa possibilidade. Né? Que às vezes é muito difícil, porque nós, como pais, nos esforçamos para fazer o melhor, né? Para dar o melhor, e de repente, quando pega 14, 15 anos, olha para você e diz, não, mas o que você escolheu para mim não é o que eu quero para a minha vida. E aí o que a gente faz? E aí o que a gente faz? A gente dialoga. E dialoga, e dialoga. Não tem outro caminho. Porque esse sujeito não nos pertence. Ele é do mundo. O nosso papel é preparar essa pessoa para o mundo. E isso eu digo para o pai, para a mãe, e digo também para o professor. Por quê? Né, o povo brasileiro ficou asfixiado e surgiu essa coisa do escola sem partido. Por quê? Porque muitos mestres, em todas as fases de desenvolvimento da criança e do adolescente, passaram a acreditar que eles tinham o absoluto poder sobre a mente dessas pessoas. E não tem. E não podem ter. Não podem ter. Porque qual é o papel de um verdadeiro educador? É transformar aquele que recebe a educação em alguém independente, em alguém autônomo. Para ser independente, para ser autônomo, para andar com os próprios pés, é necessário capacitar essa pessoa a pensar por si. Quem quer colocar uma ideia que é sua na cabeça do outro a qualquer preço e quer exigir que o outro viva conforme a sua convicção do que é correto, na verdade, não é um educador. Na verdade, é alguém que quer escravizar. É alguém que quer instrumentalizar. E nós não podemos permitir isso, nem para a escola e nem para as famílias. Existe uma fase da vida que a família decide tudo. Mas chega um determinado momento que a família, né, acompanha, que a família está ali para acolher, mas já não decide mais pelo indivíduo. Estão compreendendo? Então, quando surge esse contramovimento, né, da ideia da escola sem partido, a bem da verdade, não é porque quer proibir assuntos, é porque quer barrar a instrumentalização dos seres. Porque o que a gente vem vivenciando é uma instrumentalização
Estão compreendendo ou não? E nós temos que tomar cuidado para que esse contramovimento, né, não venha a se transformar em algo parecido com o que a gente está contrariando. Estão compreendendo? O que a gente quer é que as pessoas tenham liberdade de pensamento. Não que as pessoas pensem como nós pensamos. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Eu criei uma disciplina na faculdade que se chama Direito Penal e Religião. Tá? É uma disciplina pela qual eu tenho muito apreço, porque nós estudamos conflitos religiosos, de todas as naturezas. E é muito comum o aluno, a depender do conflito, ter uma ideia, sabe, aguerrida. Não, professor, é isso, a decisão é essa, é assim que eu decidiria, tal. Aí o que eu faço? Eu deixo o aluno falar com aquela veemência, sabe? Aí eu troco os atores. Eu pego uma situação parecida e troco os atores. Então, vamos pensar o seguinte, um conflito entre uma família de judeus com uma família de muçulmanos, para dar um exemplo. E aí os alunos têm aquela visão aguerrida de um determinado caminho. Mas aí eu troco. Olha, quem praticou a violência agora foi tal. Você pensa da mesma forma? E é muito comum o aluno ter uma visão diferente. Quando a gente muda os atores, ou muda os atores de posição, tem uma visão diferente, né? E quando isso acontece, eu falo, você refletiu sobre a sua reação nesses dois conflitos? Né? Você refletiu sobre a sua... Nossa, professora, por que eu decidi diferente? Eu falei, porque você não está decidindo com a régua da justiça. Você está decidindo com a cabeça do estigma. E quando a gente decide, né, não pela régua da justiça, mas com aquela mentalidade de querer colocar o outro, né, como seu cativo, como seu escravo, como alguém que tem que pensar como você já se afastou do que é o certo. Então, é uma disciplina interessantíssima. Né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o nosso país está passando por muitas mudanças. Né? Nosso país está passando por muitas mudanças. Nós passamos aí muitos anos de uma dominação de mentes, né? De uma submissão mesmo, de uma falta de liberdade. Né? E é muito importante que nós tenhamos presente a necessidade de estar sempre fazendo uma autoavaliação, uma autocrítica. Porque não podemos correr o risco de fazer as coisas que foram feitas de maneira equivocada, ao contrário. Então, tudo aquilo que a gente criticou no outro, nós temos que olhar criticamente também na gente, se as coisas acontecerem dessa forma. Né? Então, assim, é muito importante ter presente que o Brasil é um país plural. Eu sempre achei bonito, eu vim para Santa Bárbara durante a campanha, e aí eu achei bonito, porque havia padres, havia pastores, né? A mensagem que isso traz, ela é muito positiva. O Brasil é um país plural. E é para essa pluralidade que nós estamos lutando. É para essa pluralidade que nós queremos educar. Né? É essa convivência harmônica que nós queremos preservar entre as pessoas que pensam diferente. Nós não queremos necessariamente que concordem conosco, ou todos nós gostaríamos de ser amados, claro que gostaríamos, mas nós não podemos obrigar os outros a nos amarem. Né? Mas nós temos que conseguir conviver de maneira harmônica e respeitosa. E é para isso que nós estamos trabalhando. E é para isso que nós temos que educar. Esse vai ser o nosso desafio, estão compreendendo? Parece simples, mas não é. Parece simples, né? Mas não é. Se a gente... e é muito interessante conversar sobre isso, né, dentro de um templo,
Porque, e aí sem nenhum demérito a nenhuma religião, que eu respeito muito a liberdade religiosa, mas o que é o cristianismo, né? O que é o exemplo de Jesus Cristo? Ainda que alguém leve Jesus Cristo como um ser humano, né, sem o seu caráter de Deus, né, ou a depender de filho de Deus. Ainda que alguém o olhe como um ser humano. Qual foi o exemplo máximo desse ser humano? Amar o próximo. Qual foi o exemplo máximo desse ser humano? Acolher. Então nós temos que tomar esse exemplo. Óbvio que nós não somos perfeitos, né? Que nós não chegamos nem na pontinha do dedo dele, mas nós temos que tomar esse exemplo como meta, né? Como objetivo de vida. E nós não conseguiremos chegar nem perto se nós adotarmos uma postura de ódio, uma postura de constante confronto, uma postura de imposição de ideias, né? Uma postura de rechaçar grupos, né? E aí, independentemente dele ser o chefe da Igreja Católica, né? Eu entendo que o Papa Francisco ele tem uma importância singular nesse processo, porque ele é um líder espiritual do diálogo. Até tem um livro dele muito importante que ele escreve junto com o rabino Scorba, né? Scorba, né? É um S mudo. Eu sempre fico em dúvida se é Scorba ou Scorda. É Scorba ou Scorda, você lembra, padre? Não? É um rabino argentino, né? Então o Papa Francisco escreve esse livro antes dele se transformar em Papa. E é um livro que ele escreve junto com o rabino. Na verdade, é uma conversa que ele estabelece com o rabino. E eles falam sobre diversos tópicos, né? Falam sobre aborto, sobre prisões, sobre cultos ecumênicos. E esse diálogo que eles estabelecem é um diálogo de absoluta tolerância, de absoluto reconhecimento da importância do outro. Porque existem pontos em que eles divergem flagrantemente. Os pilares do catolicismo são muito diferentes dos pilares do judaísmo. Muito embora haja aí uma origem comum, mas os pilares vigentes hoje são muito diferentes. A própria figura de Jesus Cristo, o papel de Jesus Cristo, o significado é completamente diferente. E eles conseguem estabelecer um diálogo, né, belíssimo, profundo e de respeito. E no meio desse diálogo tem um aspecto interessante, porque o Papa, que até então era Jorge Bergoglio, né, ele relata que houve um convite de vários pastores na Argentina para que ele participasse de um culto. E quando ele foi a esse culto com os pastores, ele foi muito criticado pelos seus irmãos católicos. E ele não conseguiu compreender a crítica, né? Porque algumas pessoas entenderam que, na medida em que ele participou daquele culto ecumênico, ele estaria, em alguma medida, praticando apostasia, como uma negação. E ele explicou para essas pessoas que o criticaram que, na verdade, ele estava realizando o exemplo máximo de Jesus Cristo, que é o de comungar, né? Da comunhão, o de aproximar, trazer para junto de si. E, de certa forma, o papado dele tem sido assim, compreendem? Por que eu estou dizendo isso? Porque, não sei, não posso afirmar, mas muitos que me receberam em frente à igreja e me abraçaram, eu posso imaginar que corroborem comigo alguns pensamentos de natureza política, de natureza ideológica, filosófica, né? Em certa medida, depois de muita luta, sob o ponto de vista político, nós chegamos ao poder, vamos dizer assim, né?
é um papel muito perigoso. É um papel de muita responsabilidade. Então, eu estou vendo os jovens aqui com as camisetas. Então, vamos dizer assim, o seu pensamento chegou ao poder. É necessário ter responsabilidade. Entendeu? É necessário ter responsabilidade para a gente poder viabilizar aquilo que se buscou até agora, que é uma efetiva democracia, que é uma efetiva comunhão, que é a possibilidade de falar, que é a possibilidade de discutir, que é a possibilidade de efetivamente refletir sobre as questões, né? Então, é um momento de muita responsabilidade. É um momento de ponderação, né? Coincidiu, eu tinha marcado no começo do ano uma palestra para o dia 29, logo depois da eleição, né? E era uma plateia que convergia com o meu pensamento. Porque às vezes você vai em ambientes que são absolutamente divergentes. E eu costumo tanto ir nos lugares que convergem como nos lugares que divergem. Faz parte da minha natureza esse debate, né? E aí, era um dia seguinte da eleição, eu falei para essas pessoas, eu falei, olha, a nossa responsabilidade é muito grande. Porque nós precisamos ajudar as pessoas que chegaram no poder agora a exercerem a necessária ponderação. Entendeu? É muito importante. É muito importante que nós tenhamos paciência. Porque, às vezes, a gente cria uma expectativa e quer que as coisas aconteçam rapidamente. E as coisas podem não acontecer tão rapidamente. E aí a gente perde a paciência com quem prometeu um monte de coisa, perde a paciência com o colega que está do lado que começa a criticar. Então, assim, tem que olhar para trás todas as dificuldades que nós passamos por falta de espaço de diálogo, por falta de possibilidade de fala, né? Por falta de debate e fomentar esse diálogo, fomentar esse debate de maneira ponderada. E o melhor que nós podemos fazer é tentar plantar essa ponderação nas crianças. A melhor coisa que nós podemos fazer é tentar plantar essa ponderação nas crianças. Preparar as crianças para uma efetiva democracia. Nós passamos aí muito tempo de doutrinação. Ainda estamos passando. Qual é a melhor maneira da gente enfrentar isso? Ocupando espaço. Ocupando espaço na escola, ocupando espaço nos diálogos, nas associações de bairro, nas várias igrejas, nos grupos de estudo, né, nas muitas catequeses. Mas preparando as crianças para brigarem? Não, preparando as crianças para participarem com independência, com relação à escola e também com relação a gente. O que nos garante que nós somos os certos? O que nos garante que nós somos os certos? Então, preparar as pessoas para serem independentes, para estudar, para lerem os livros diferentes. Qual era a minha briga? Ainda é com os meus alunos. Os meus alunos só querem ler autores de esquerda. É o direito do trabalho à luz de Marx. A teoria criminal não sei o quê à luz de Marx. Não tem nenhum problema com Marx. Mas por que só ler Marx? Por que não ler outros autores? Por que não estudar outras obras? Por que restringir, por exemplo, um livro importantíssimo como esse, do Papa Francisco, só porque é religioso? Durante tantos anos da história, os religiosos que produziram as obras filosóficas mais maravilhosas, por que fechar os olhos para tudo isso? Estão compreendendo? Então, a pior coisa que pode acontecer nesse momento que o Brasil está atravessando é um fechamento para o outro lado. É a pior coisa que pode acontecer. Porque tudo tem retorno. Se nós pensarmos, por exemplo,
tudo que nós vivenciamos nos últimos tempos, né, de comissão da verdade, de revoltas, de ataques, tem também raiz nos abusos que aconteceram durante o governo militar. Porque houve abusos. Né? Se nós não tomarmos cuidado, e qualquer coisa, né, de exagerada acontecer, daqui 20 anos, nós estaremos fechando as feridas. Estão compreendendo? Então, é muito importante preparar essa juventude para participar efetivamente. Né? Para ter cidadania, para ter capacitação. O que nós fazemos como adultos, a criança e o adolescente vê e tende a repetir. Se você, pai, mãe, você, professor, vai para a rede social e xinga quem pensa diferente de você, não tem como seu filho fazer algo diferente no grupinho de WhatsApp dele. Não tem como. Se você ofende, chama de fascista, ou chama de comunista leninista, né? Como é que você quer que o diálogo da criança e do adolescente seja um diálogo de respeito? Seja um diálogo de construção? Não será. Porque ele repete o que ele vê o adulto fazer. Se o adulto traz consigo um livro, né, e lê 1 hora por dia, pode ser à noite, está cansado, mas lê um pouquinho, a criança vê o pai ou a mãe lendo um livrinho, é natural que ele também queira ler um livrinho. Então, assim, é muito importante que a gente tente dar o exemplo. Parece mentira, né? Tem uma pesquisa que foi feita para saber se o que tinha mais impacto para um adolescente cometer um ato infracional. Se era um pai preso. E chegou-se à conclusão de que tem mais impacto para levar um adolescente a cometer um ato infracional o irmão mais velho preso. Olha que interessante. Então, assim, o irmão mais velho é uma pessoa muito importante na vida dos outros irmãozinhos. Então, quando a gente tem um filho mais velho que eventualmente está com algum problema, é importante tratar esse filho mais velho rapidamente, porque o impacto do exemplo do irmão mais velho na vida dos pequenos vai ser enorme. Né? Quando um menino que tem irmãozinhos é internado, por exemplo, numa fundação casa, é muito importante que a equipe multidisciplinar das assistentes sociais, das psicólogas, já façam uma intervenção naquela família para dissuadir o exemplo do irmão mais velho naquela família. Estão compreendendo? Então, essas coisas do exemplo, da maneira de lidar, né, a criança observa. Se você é professor e tem uma linguagem agressiva com os teus colegas, você entra em sala de aula e fala mal do outro colega que acabou de sair, como é que você quer que a criança não fale mal uma da outra, que ela brigue com a outra? Não tem como. Então, a educação, ela não se dá apenas pelo que a gente fala, ela se dá também pelo que a gente faz. Né? E nós estamos precisando educar esse povo, nós todos, para o respeito ao próximo. Independentemente de sermos ou não religiosos. É óbvio que para quem é religioso, é um dever a mais. Porque, afinal de contas, se você é religioso e tem, né, um exemplo central, é um dever a mais. Mas, ainda que não seja, é uma questão de cidadania. Estou chamando atenção para isso, porque eu, às vezes, fico muito preocupada com os tons que as pessoas começam a adotar.
né? Então, o nosso intuito é que seja um país efetivamente livre das amarras, um país para a educação, um país formando quadros para ocuparem os vários cargos, né? Um país onde a gente respeite a coisa pública. Então, é importante a criancinha entender que o que é público é de todos, não é de ninguém. É importante o pai e a mãe e o professor falarem isso desde pequenininho, porque é o exemplo que eles vão seguir. Né? Eu percebi, comigo lá na Assembleia, entrou uma leva de deputados muito jovens. E eu estou aos poucos conversando com eles. E eu percebi o seguinte, eles querem que as coisas aconteçam de maneira diferente. Eles já querem ter menos assessores, enxugar a máquina, já entra com uma outra cabeça. Entendeu? Então é importante que a gente potencialize essa nova mentalidade. Que a gente prepare essa turminha para ocupar os cargos. Né? Para ocupar o poder. E para saber exercer o poder. Que nós não podemos ter um monte de autoritáriozinho. E como é que a gente não tem autoritáriozinhos? Não sendo. Ensinando a conviver com a divergência. Ensinando a respeitar o outro. Toda essa discussão, por exemplo, da pauta do aborto, por que ela é tão importante? Por que discutir o aborto é tão importante? Eu acho importante a gente... Esqueçam a questão religiosa por um minuto. Discutir aborto é importante porque é a maneira mais simbólica da gente respeitar o outro. Independentemente da questão religiosa. Né? Prevenir o aborto, não banalizar o aborto, falar sobre isso, sem demonizar a mulher, mas conversar sobre isso, né? É respeitar aquele cuja face ninguém vê. Porque é fácil eu dizer assim, olha, você não pode machucar o teu colega que está aqui do lado. Ele está aqui, todo mundo está vendo. Mas quando a gente pensa, né, em alguém que nós não vemos a face, alguém que pode ser tão pequenininho, né, que só com um exame muito rebuscado pode ser percebido, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do outro. Então é um debate que vai muito além das religiões. É um debate que significa dizer o seguinte, olha, tem um limite para o que eu posso fazer. O limite para o que eu posso fazer é o outro. Estão conseguindo entender? Então, assim, essa educação para o respeito ao outro, ela é relevantíssima. Ela é relevante para que as pessoas tenham autonomia de pensamento. Ela é relevante para prevenir práticas como a do aborto, para prevenir a violência. Né? O Brasil é um país muito violento. Nós temos a ilusão de que nós somos um povo amoroso, né? Um povo amistoso, porque nós somos expansivos, nós abraçamos, nós beijamos, nós sorrimos, isso é ótimo. Mas nós matamos muito. Por que matamos tanto? Porque não existe essa educação para o respeito ao outro. Né? Num texto que eu escrevi para um simpósio da CNBB, eu coloquei que falar sobre o aborto, né, não banalizar o aborto, é uma forma de prevenir o número elevado de homicídios também. Ah, mas você está falando que uma mulher que numa situação de desespero recorre a uma prática que ela vai ser equiparada a um homicida? Não é essa a perspectiva que eu pus no texto. A perspectiva é a seguinte, nós precisamos valorizar a vida em todas as suas etapas. Né? Em todas as suas etapas. Quando eu era pequena, que a gente tirava uma folhinha dos vasos da minha mãe,
ela fazia assim: não faz isso, ela sente. Não faz isso, ela sente. Até essa causa ambientalista, se nós não levarmos para esse ativismo, né, daquela pessoa que não para de te dar uma lição de moral, ou que inviabiliza qualquer tipo de atividade econômica, mas até a causa ambientalista é importante. Porque tem a ver com respeito a uma outra vida, que não é humana, que não deve ser humanizada, mas que é também o respeito a uma outra vida. Então, até essa educação para o cuidado com o meio ambiente, ela é importante, sem os exageros que a gente tem vivenciado. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode correr o risco de virar as coisas de uma maneira absoluta. Estão compreendendo ou não? Tá? Essa discussão, por exemplo, da união dos ministérios, que muita gente fala, tem que unir, não para colocar a agricultura acima do meio ambiente, mas para que a agricultura seja praticada de maneira respeitosa. É o contrário. Né? Então, perceba como a gente pode conciliar ideias, como nós podemos, né, trabalhar aparentes opostos de maneira unida, né? De maneira consistente. Esse vai ser um desafio muito grande. Esse vai ser um desafio. Os senhores vão perceber. Pode ser que alguém esteja achando assim, mas essa mulher é doida, essa mulher veio aqui para falar de educação e está falando coisas que não têm muito a ver. Nos próximos meses, talvez no próximo ano inteiro, nós vamos ser confrontados com desafios de extremos, né? E precisaremos ter habilidade para trazer esses extremos para um necessário diálogo. Porque se nós não formos bem-sucedidos nisso, a chance de retrocesso é muito grande. Se nós não formos bem-sucedidos nessa aproximação, e talvez dependa exclusivamente da gente, porque não sei se o outro lado desejará essa aproximação, né? Se nós não formos hábeis o suficiente, a chance de retrocesso é muito grande. É importante ter isso presente. Né? Eu já na semana seguinte às eleições, sei que causei aí alguns constrangimentos, porque eu vi muitos eleitos com um discurso de ativistas. E eu me assustei. Né? Eu falei assim, uma coisa é o sujeito que está no ativismo. Outra coisa é a pessoa que ocupa um cargo. A pessoa que ocupa um cargo, ela não pode agir como um ativista. Como um professor também não pode. Como um militar que tem uma patente também não pode. Como um líder espiritual também não pode. Porque ele precisa respeitar aquelas pessoas sobre quem ele tem algum poder. Né? Então, quando passa a eleição e eu vejo pessoas eleitas com um comportamento de ativismo, meu desejo primeiro é o seguinte: bom, tomara que seja um período de adaptação. Né? Porque às vezes acontece, muda uma situação e a pessoa demora um pouco a perceber que aquela situação mudou. Então, tomara que seja um período de adaptação. Porque um senador, um deputado federal, estadual, um presidente da república, um governador de estado, um prefeito, um padre, um pastor, né, um coronel, ele não pode agir como um ativista. Porque ele tem responsabilidades. Um professor não pode agir como um ativista. Porque ele tem responsabilidade. Vou além. Um pai e uma mãe não podem agir como ativistas, utilizando a sua criança como instrumento, né, das suas convicções. Estão compreendendo? É difícil isso, né?
Né? Você pegar uma criança e instrumentalizar para suas convicções. Não, essas são as suas convicções. Essa criança tem que ser respeitada. Tudo bem até aqui? É bem verdade que eu sou um pouco exagerada nessa questão do respeito à criança. Tá? Eu, por exemplo, fico chocada de ver as crianças tão expostas em redes sociais. Então, assim, muita foto de criança em rede social, todos os passeios que a criança faz na rede social. Mas, aos poucos, eu estou me acostumando com essa nova realidade. Eu tenho muita preocupação com a imagem da criança. Mesmo que a criança esteja em circunstâncias absolutamente corriqueiras. Uma festa de aniversário. Então, eu tenho essa preocupação. Mas é importante a gente, como professor, a gente como pai e mãe, como tio, como padrinho, ter essa consciência de que é um outro ser. Quando eu dou aula, por exemplo, de crimes sexuais, eu explico para os meus alunos que o corpo do outro é um templo. O corpo do outro é um templo. Daí não poder ser violado, não poder ser torturado, não poder ser instrumentalizado. E a gente tem que ter em mente o tempo inteiro que a mente da criança, a mente do adolescente, também é um templo. E eu não posso abusar do poder que eu tenho sobre essa mente. Eu não posso querer fazer dessa mente uma massinha. Eu tenho que despertar essa mente para as boas práticas. Amar o próximo, respeitar o que é do próximo, estudar, preparar, trabalhar, porque é preciso ter a independência. Agora, o que essa pessoa vai fazer da sua vida, como vai fazer, é algo que você tem que prepará-la. Estão compreendendo? Isso é muito importante, porque nós temos a tendência de querer usar o nosso poder e, ao fazê-lo, acabamos aproveitando e abusando desse poder. É importante essa autocensura. Eu sou absolutamente contrária à censura. Eu só não sou contrária à censura que a gente se impõe. A autocensura, essa é a mais importante de todas. Será que eu não estou exorbitando? Será que eu não estou abusando? Só a gente sabe, só a gente pode dizer quando efetivamente está abusando do poder. Juridicamente falando, os outros povos produzem muitos trabalhos sobre o abuso do poder. A gente vai para uma universidade estrangeira, tem dissertações e dissertações sobre o abuso de poder praticado pelo político, pelo militar, pelo professor, pelo líder religioso. O tanto que essas pessoas que têm poder precisam respeitar, vamos dizer assim, os seus liderados. No Brasil, isso não é objeto de estudo. Eu vou dar um exemplo. Houve um caso de um professor que dava aula numa escola simples, numa escola pública, e de manhã ele dava aula, e à tarde ele levava os seus alunos para casa. Eram alunos de 11, 12 anos. E ele, tem criança aqui, mas ele abusava desses alunos. Não vou dar detalhes porque tem criança. E aí, isso foi denunciado, houve um julgamento, e na segunda instância, ou seja, depois do recurso, esse professor foi absolvido porque entenderam que os meninos já sabiam o que faziam. Foi antes de uma alteração legislativa que houve em 2009, foi antes. Eu não me conformo com essa absolvição, não me conformo. Mas o que me chamou a atenção, e me chama a atenção nesse tipo de caso, é que se fosse em qualquer outro país, a primeira discussão que haveria era a do abuso do poder. Porque não era qualquer adulto com qualquer adolescente. Era um professor
com os seus alunos. Estão compreendendo? Além da questão da vulnerabilidade da idade, de ser criança, de ser adolescente, existe uma relação hierárquica que não foi observada e não foi objeto de discussão pelos julgadores, porque não está no âmbito da preocupação do jurista brasileiro. Isso fora do Brasil é tema de tese. Os deveres dos líderes políticos, religiosos, educacionais e militares. A consequência do abuso desses deveres. Os limites impostos pela própria pessoa e impostos pela sociedade. Estão compreendendo? Então, é muito importante a gente começar a desenvolver a mentalidade para isso, né? Quem tem poder não pode tudo. Quem tem poder não pode tudo. E existe uma tendência da gente achar, quando a gente concorda, que pode tudo. Quando a gente discorda, aí a gente não quer. Mas a verdade é que a regra tem que ser a mesma, independente de quem está em cima. É essa educação que a gente precisa começar a fomentar para o nosso povo. Uma educação de despersonalização. Não com o sentido de tornar as pessoas objeto, não. Mas com o sentido de olhar as práticas de maneira objetiva. Então, o que é crime para A, e eu não gosto de A, vamos imaginar, tem que ser crime para B, apesar de eu gostar de B. Se o comportamento de B, de quem eu gosto, é lícito, quando A pratica esse comportamento, e eu não gosto de A, também é lícito. Estão compreendendo? É essa educação que está faltando no nosso povo. Eu canso de ver as pessoas criticarem um comportamento em alguém, e aí, quando alguém que eles gostam pratica a mesma coisa, a pessoa acha bonita e aplaude. O que é isso? Falta de educação, de civismo. Se eu faço uma coisa malvada, eu tenho que ser vista como alguém que fez uma coisa errada. Posso ser acolhida, posso ser perdoada, posso, mas as coisas não podem mudar a depender de quem pratica. Porque é esse raciocínio que nos trouxe até aqui. É esse raciocínio, né, de olhar quem fez e não o que fez, que nos trouxe até aqui. Então, é importante nós, como adultos, nos conscientizarmos disso, para que nós possamos preparar essas crianças desde cedo, para que elas possam crescer como verdadeiras cidadãs e ocupar bem os espaços. Tudo bem? Tudo bem? Falando sobre escola sem partido, eu acho, como professora, que é muito importante fazer uma observação. Nós não queremos que as nossas crianças, que os nossos adolescentes, e eu falo com propriedade sobre as universidades, sejam instrumentalizadas. Nós não queremos escolas aparelhadas, não queremos colégios aparelhados, não queremos universidades aparelhadas. Porque hoje, principalmente, as universidades estão. Mas nós não podemos correr o risco de proibir temas dentro de sala de aula. Por que isso? Eu não sei, tem professor aqui? Tem professor? Os professores sabem. Todo tipo de tema aparece numa sala de aula. Eu já passei situações dificílimas dentro de sala de aula. Da mocinha vir falar para mim no fim da aula que o namorado disse que se ela não fizesse tal coisa, que ele iria matar.
E ela querer saber se vai na polícia, se não vai na polícia. É uma situação dificílima, porque os dois são alunos. Então você tem que tentar fazer uma mediação, a depender da situação, orientar a menina para ir para a polícia. Então são situações que acontecem. Né? Você tem jovem que muitas vezes você começa a observar que está entrando num quadro de depressão. Às vezes você recebe o seu aluno que está bêbado. Ou visivelmente drogado. Ou você se dá aula, por exemplo, no ensino médio e começa a perceber sinais de homossexualidade num adolescente. E esse adolescente vem conversar com você, professor. O que você faz? Você fala, vai conversar com seu pai e com a sua mãe? Você sendo professor? Você não acolhe o aluno? Estão compreendendo? Então, assim, a gente tem que questionar o aparelhamento, questionar a instrumentalização, questionar o abuso de poder por professores, que muitas vezes são políticos mesmo dentro de sala de aula, políticos no mau sentido, né? São defensores de um partido, ou de alguns partidos, ou de algumas causas, né? Mas nós não podemos proibir temas. Porque se nós proibirmos temas, nós vamos impedir o acolhimento do aluno. E nós não podemos pressupor que todo aluno tem uma família acolhedora. Que todo aluno tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó, alguém que vai ouvi-lo, que vai acolhê-lo, que vai encaminhá-lo. Se nós proibirmos os professores de conversarem sobre determinados temas, sobretudo quando procurados pelos alunos, nós podemos condenar esses alunos ao suicídio. Então, essa cautela tem que ter. Nós não queremos a instrumentalização, mas nós não podemos proibir temas. Estão compreendendo? Porque um professor é e deve ser alguém que acolhe. É e deve ser alguém que orienta. É e deve ser alguém que observa comportamentos diferentes e estranhos e toma medidas. Porque eu dou aula para adulto. E eu digo para vocês, eu já liguei para pai e mãe. Eu já liguei para pai e mãe porque achei que o comportamento estava estranho e que alguma intervenção precisava ser feita. Então, assim, a gente não pode tirar do professor aquilo que ele tem de mais importante, que é o observador do aluno. Às vezes a gente observa que o aluno que está sempre presente some de sala de aula. Por que sumiu? Por que sumiu? Está deprimido? Está usando droga? Saiu de madrugada, bebeu demais, não conseguiu ir para a sala? Você tem um aluno que é um aluno comprometido, de repente ele fica aéreo em sala de aula, alguma coisa está acontecendo. Então essa coisa também de que esse é o espaço da família, esse é o espaço da escola, tem que ser olhado com cautela. Tem que ser olhado com cautela. E aí eu volto para o início da nossa conversa. A criança ou adolescente é um ser em desenvolvimento. É responsabilidade da família? Mas é também de todos nós. É também de todos nós. Então é muito importante ter isso presente para que a gente não caia em exageros para o outro lado. Para a gente não correr o risco de fazer outras divisões. Nós vivemos anos aí cheios de divisões. Brancos contra negros, mulheres contra homens, héteros contra homos, nordestinos contra sulistas. Nós não podemos correr o risco de fazer outras divisões. Tudo bem? Problemas? Eu acho que a gente tem tempo, Quanto tempo a gente tem ainda até o final? Quanto? 15. Eu acho que daria para ter aí umas 3 perguntas, uns 3 comentários, umas 3 críticas. Quem gostaria de falar alguma coisa? Vamos lá. Pode pegar uma crítica.
Pode ir. Não, eu achei, primeiro, assim, parabéns pelas suas colocações, eu acho que foram extremamente... Oi? Ai. Acho que as suas colocações foram muito interessantes, né? E realmente foi interessante ver a sua visão como professora, mas eu acho que hoje em dia nós estamos enfrentando uma coisa um pouquinho mais complicada, que é o ensino à distância. Eu gostaria que você colocasse a sua visão com relação ao ensino à distância, uma vez que o professor tem um papel fundamental com a família, inclusive, né? Paralelo junto com o papel da família. Então, assim, como é que fica esse ensino à distância, que hoje até está sendo colocado nas universidades? Como é que fica essa relação da adolescente? Essa pergunta é muito boa, porque faz uns anos... Obrigada, Patrícia, obrigada. Faz uns anos, eu participei do primeiro seminário que teve aqui no Brasil sobre segurança humana. A segurança humana, diferentemente da segurança pública, ela visa o ser humano no seu conjunto, né? Então, fala de saúde, fala de meio ambiente, fala de segurança pública e fala de educação. Veio um palestrante americano falar sobre a Universidade do Futuro, né? E a Universidade do Futuro, segundo esse palestrante americano, era, na verdade, a não universidade. Porque ele dizia o seguinte, que a inteligência artificial... A gente vai entrar numa outra seara, que eu adoro também. Que a inteligência artificial estava chegando num grau de aprofundamento que a universidade, como a universidade que nós conhecemos hoje, não existiria mais. Então, na apresentação desse professor, seria o seguinte, os computadores iriam ter um grau de informação, que essas informações seriam cruzadas dentro do próprio computador, de forma que se o aluno fizesse uma pergunta, né, mais ou menos como funciona um super Google, vai? Se o aluno fizesse uma pergunta, essa inteligência artificial daria a resposta, de maneira muito mais capaz e competente do que os professores. Aí eu estava na mesa como debatedora, e eu percebi que a plateia, assim, vibrou quando o professor apresentou essa novidade. E ele próprio apresentou isso como sendo a melhor coisa do mundo. E aí eu falei, olha, professor, eu percebo que todos ficaram felizes, eu entendi que o senhor apresentou isso como algo bom, mas eu acho que a gente corre alguns riscos. Risco número 1, né? Quem vai corrigir a máquina? Porque hoje, tudo bem que os nossos aluninhos têm essa mania de Google, né? Quando foi descoberto o Brasil? Hoje, todos nós sabemos. Vamos supor que saia ali um errinho, vai ter um ser humano para dizer, olha, não é bem assim, né? Não foi. Mas, conforme a máquina vai tomando espaço, daqui 200 anos, e se alguém colocar ali uma informação equivocada, quem vai corrigir a máquina? Então, esse foi o primeiro ponto que eu levantei. O segundo ponto que eu levantei foi das relações humanísticas, né? Quem é que vai aprender um aluno que está deprimido? Quem é que vai, como é que fica esse trato? Então, eu acho que a gente tem que ter o cuidado de pegar o lado bom dessa educação à distância, sem perder o lado bom das relações pessoais, tá? Qual é o lado bom da educação à distância? Sobretudo para aquelas regiões mais afastadas, em que você, e no Brasil, por ser um país continental, isso acontece sempre, muitas vezes você tem a escola até o 9º ano. Mas se o sujeito quiser fazer o ensino médio, ele tem que andar não sei quantos quilômetros, ele tem que pegar um ônibus, ele tem que pegar um barco. Então, se nós conseguirmos, né, para esses casos, usar a educação à distância, nós podemos multiplicar conhecimento, nós podemos colocar um professor numa ponta, porque aí não é inteligência artificial, é um professor, por exemplo, aqui de Piracicaba, dando uma aula lá na Amazônia. Então, nós temos que ter cautela com o lado ruim, né, dessa tecnologia toda, mas não podemos nos fechar para o lado bom. Inclusive, esse problema que nós hoje vivenciamos, dessa instrumentalização, desse patrulhamento, né, esse aparelhamento, a gente acaba quebrando com a educação à distância.
Porque se existe uma concorrência, o sujeito não vai achar que ele tem todo o poder, né? Hoje, aqueles alunos mais estudiosos, por meio de um computador, assistem aula de Harvard, aprendem inglês na internet, aprendem uma profissão. Graças à educação à distância, muitas pessoas que, por exemplo, têm que trabalhar desesperadamente durante o dia, podem fazer um curso de madrugada. Então, assim, nós temos que ter cuidado para não perder a humanidade, mas eu acho que também não podemos fechar as portas para as facilidades que a tecnologia nos traz, né? E muitas vezes nós aproveitamos mal essas facilidades. Eu conheço gente que fica um tempão no Face, nos grupinhos de WhatsApp, né? Tudo bem, legal, mas, poxa, a pessoa não conseguiu terminar o ensino médio, a pessoa não consegue ir para uma faculdade, o tempo que muitas vezes é gasto, né, em coisas inúteis, com todo respeito, poderia ser empregado num curso a mais. E se a pessoa tiver que se deslocar para fazer esse curso, vai ter o gasto da condução, né, vai ter o risco, que infelizmente a gente corre riscos muitas vezes quando vai estudar à noite, que você tendo ali um computador não tem. Então, eu sou uma pessoa ponderada até nisso, né? Sejamos conservadores sem fechar as portas para o que tem de bom. Entendeu? Então, eu acho, por exemplo, que nós poderíamos pensar, tentar ter uma lousa digital nas escolas públicas para que as crianças tivessem, uma vez por semana, uma aula à distância de uma especialidade que não tem um professor disponível ali. Entendeu? E isso não substituiria o professor em sala de aula, porque ele poderia ser ali um tutor, um mentor. Entende? Então, eu acho que dá para a gente ter as duas coisas. Né? Dá para ter as duas coisas. Eu penso dessa forma. Né? Quer falar? Não? Alguém mais quer se manifestar? Peraí. Boa noite, professora. Eu queria perguntar para você, voltando um pouquinho atrás, quando você estava falando a respeito do silenciar o outro, até me recordei quando a senadora Gleisi Hoffmann mandou você calar a boca lá na comissão do impeachment. Mas, sobre a questão do se calar, eu queria instigar aqui um pequeno debate a respeito. Muitas vezes a gente quer ter opinião sobre tudo, não sabendo nada. Então, que você comentasse um pouquinho sobre os cuidados que nós temos que ter, porque muitas das vezes nós somos deparados com assuntos que nós não temos competência para discutir, somos deparados com questionamentos que nós muitas vezes não temos o conhecimento ou o domínio do assunto, mas a gente quer opinar. Então, às vezes, vem uma questão, a gente já quer tomar partido daquilo, mas a gente não sabe ou não procurou ler, ou tem pouca literatura para poder ter um posicionamento correto, porque a gente sabe que é difícil. A gente não pode ter um pensamento fechado para tudo, mas os cuidados que nós temos que ter justamente para não cair em querer silenciar o outro sobre uma pequena experiência que a gente teve num contexto fechado, de uma única vez que eu tenha passado por aquele determinado assunto, mas também as formas que nós podemos lidar com os conflitos sem sermos sempre silenciados por outras pessoas. Olha, uma coisa que eu acho importante, é muito comum, como a gente está muito habituado com essa leitura em pílulas, é muito comum a pessoa só ver uma manchete, por exemplo. Eu dei umas entrevistas recentemente, que eram entrevistas longas. Só que aí o jornalista, para chamar a atenção ou por qualquer outra razão, fazia uma manchete até diferente do que eu tinha falado, entendeu? E as pessoas começavam a me xingar desesperadamente, né? Traidora, e todo tipo de xingamento que você possa imaginar. E eu queria entender por que, afinal, eu estava sendo xingada. Aí mas o que está acontecendo? Não, porque você falou tal coisa. Aí eu sempre dizia assim para a pessoa, mas você leu a entrevista? E o que eu pude perceber é que as pessoas estavam me xingando por terem lido a chamada, não por terem lido a entrevista.
Entendeu? Aí eu cheguei a pegar uma pessoa, sentar com a pessoa e ler junto. E a pessoa reconheceu que tinha visto apenas a chamada. Então, primeira coisa que eu acho que é importante é respirar. Respirar, entendeu? Porque a agilidade das redes sociais, né, essa necessidade de opinar, faz com que as pessoas não respirem. Entendeu? Então, assim, aconteceu tal coisa, pá, 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 né? Juiz Sérgio Moro aceitou o ministério. Né? Interesseiro, oportunista, coisa tal. Calma. Não, mas ele vai sair do judiciário e vai acabar a Lava Jato. Calma. Né? Antes de opinar, vamos entender. Vamos refletir. Por que ele foi convidado? Por que ele aceitou? O que ele pode fazer? Então, vou te dar esse exemplo. Eu, na minha... Não vou usar a palavra ignorância, mas assim, na minha mente fechada, tá? Mente fechada. Antes do juiz ser convidado, se você me perguntasse, Janaína, você acha o juiz Sérgio Moro uma boa opção para o Ministério da Justiça? Eu ia te falar, não, ele é ótimo para o Supremo, não para o Ministério da Justiça. Entendeu? Tanto é que quando anunciaram o convite, eu fiquei assim, num primeiro momento, estatelada. Eu falei, nossa, mas um juiz, né? Por que eu tive essa reação? Não falei nada, eu respirei. Eu tive essa reação porque a nossa mente está habituada com determinadas coisas. Então, a nossa mente está habituada assim, um professor universitário vai ser convidado, um advogado, um político. Como nunca teve um caso como esse, a gente tende a não pensar na hipótese, você entendeu? Então, quando veio o convite, eu achei estranho. Mas aí eu me permiti refletir. E eu falei, peraí, será que isso não é bom? Eu me permiti refletir. E conforme eu fui pensando na prática, tudo que ele pode fazer, no conhecimento acumulado que ele tem, eu fui percebendo que ele era a melhor pessoa para ter sido convidada. E eu não tinha pensado nessa hipótese, você entendeu? Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se permitir é respirar, né? Respirar e refletir antes de falar. Porque o mal da rede social é isso, é o imediatismo. Você tem que opinar. Eu percebo porque, como eu abri um Twitter, e às vezes acontece uma situação e eu não me manifesto. E aí é interessantíssimo que eu já vejo as pessoas xingando. Não vai falar nada? Como assim? O Supremo decidiu, você vai ficar em cima do muro? Não é questão de ficar em cima do muro. A gente precisa de um tempo para refletir, você entendeu? Eu precisei de 2 dias refletindo intensamente sobre a situação do juiz Sérgio Moro, para perceber o bem que é para o país, o fato dele ter aceitado esse convite. Porque ele, veja bem, estou comparando o juiz comigo. Eu sou tão estudiosa quanto, tão dedicada quanto, tão trabalhadora quanto, tão séria quanto, tudo isso. Só que o juiz Sérgio Moro participou da Operação Banistado, da Operação Lava Jato, de prisão de traficantes. Ele conhece o sistema por dentro. Eu, como advogada, como professora de direito, nunca tive acesso aos dados que ele já acessou. Isso significa que ele vai usar os dados? Não, mas significa que ele tem um conhecimento acumulado que vai fazer com que ele possa utilizar os instrumentos do Ministério da Justiça de maneira muito mais ágil do que alguém que não tem esse conhecimento. Você entende? Eu precisei de 2 dias para ficar pensando tudo isso, para dizer o seguinte, quando ele começou a apanhar por ter aceitado o convite, aí eu saí na defesa dele. Mas eu não saí na defesa dele porque era interessante, porque foi o Bolsonaro que convidou. Eu saí na defesa dele porque eu estava efetivamente convicta de que aquilo era bom. Você entendeu? Porque senão não é verdadeiro. Né? Não é verdadeiro. Entendeu? Então, eu acho assim, se dê esse tempo. Mas os meus amigos estão me cobrando que eu me manifeste, que eu concorde com eles. Você vai concordar com eles se você efetivamente concordar. A gente tem que ter esse espaço para o não. Sabe? Esse espaço para o tempo da gente. Né? Vou te dar um outro exemplo. Todo santo dia eu atendo jornalista que me pergunta: a senhora na Assembleia vai ser
oposição ou a senhora vai ser governo? Falei, mas que pergunta é essa? Depende da proposta. Falei, se for um projeto de lei interessante, eu vou aprovar. Se for ruim, não, mas não é assim que funciona. A senhora tem que decidir se a senhora é oposição ou se a senhora é governo. Eu falei, eu tenho? Tem. Não, mas eu não concordo que eu tenho que decidir isso. Então, assim, a gente tem que começar nós mesmos temos que nos permitir respeitar esse nosso tempo, você entendeu? Ah, mas tem que ser. Não, não tem que ser. Você está dizendo que tem que ser. Eu preciso desse tempo. Então, acho que isso é importante. Ler um texto na íntegra. Nós não temos esse costume. Tem lá a chamada do jornal, lê o texto, a matéria jornalística na íntegra. A matéria da revista. Ah, mas demanda tempo. Tudo bem, você está dedicando seu tempo. Procurar ler livros, papel. Nós estamos perdendo o hábito do papel. Alguém que faz direito aqui, eu sempre converso com os meus alunos. Vai fazer pesquisa no tribunal, lê a ementa, que é o resuminho do acórdão. Não lê o acórdão inteiro. É muito comum, a doutora sabe que é juíza. Às vezes você tem uma ementa que é o contrário do que foi a decisão. E o sujeito cita errado. Então precisa aprender a ler na íntegra. Leva tempo? Leva. Mas também vai te dar mais argumento, entendeu? Entendeu? Então, assim, é importante isso. A gente pode até parecer fora de moda, mas vai ter mais consistência. Sabe? Esse imediatismo das redes sociais faz com que a relação, a discussão fique muito pobre. Você repara que é assim, eu sou contra, eu sou a favor, e xingamento, e xingamento, e xingamento. Isso não constrói. Entendeu? Isso não constrói. Está faltando conteúdo para a gente, entendeu? Como nós viemos de um processo, né, de revolução contra a corrupção, contra os abusos, né, e depois esse processo eleitoral aguerrido, né, acirrado, muitas frases curtas. Agora é o momento de sair do campo da frase curta, entendeu? E criar massa crítica. Não tem outro caminho senão a leitura. Né? A leitura. Ainda que seja literatura. Né? A literatura constrói. Entendeu? Porque quando você se desliga dessa realidade e se permite, né, mergulhar num livro, pura literatura, você também cria. Entendeu? Esse estudo da literatura, da arte, a leitura da filosofia, isso faz com que você consiga enxergar a realidade com outro prisma. Entendeu? Tem mais, dá para falar mais uma pessoa aqui, pelo que eu vi. Vamos lá. Boa noite, doutora. A minha questão é diante do sistema público de segurança, que é uma pauta que a senhora disse defender, né, durante a sua candidatura. Hoje, o Brasil ele tem aproximadamente 17 mil quilômetros de fronteira com outros países. Né? E é uma questão, inclusive, até do nosso futuro presidente, que eu ouvi ele falando várias vezes, que ele diz que os policiais que fazem guarda nessas fronteiras, né, os policiais federais e rodoviários, eles não são autorizados, dentro da sua legislação profissional, né, a usar a arma de fogo, mesmo tendo porte, diante de uma invasão, por exemplo. A gente pode até imaginar como se fosse um caminhão carregado de droga, arrebentando a cancela e etc., para proteger o nosso país. Então, diante dessas questões e dessas tantas fronteiras que são, inclusive, já corrompidas, burladas e facilitadas para a entrada desses carregamentos de drogas e tantas outras coisas ruins, qual é o posicionamento diante desse sistema de segurança? Não pode atirar. Porque eles podem ter armas, né? Eles podem dar ordem de parada, entendeu? Então, assim, o que talvez tenha se dito é que eles não podem, vamos dizer assim, abater as pessoas, né? Porque até não sabem, por exemplo, agora, nós temos essa situação dos venezuelanos entrando no país, entendeu? Então, qual seria a ideia, né, de como essas pessoas estão entrando como refugiadas, usar a força para que elas não entrem, né? Me parece que a entrada de drogas, por exemplo, a entrada de armas,
tem mais a ver com a extensão da fronteira e com a falta de policiamento ou de monitoramento do que com a impossibilidade de atirar, tá? E tem mais a ver, provavelmente, com quando você tem aquelas entradas que são entradas padrão, vamos dizer assim, com corrupção, entendeu? Então, me parece mais um problema de corrupção do que da não possibilidade de atirar, né? Eu desconheço assim, casos em que o sujeito tenha visto o cidadão entrando com arma e que tenha dito assim, olha, não pude fazer nada porque não podia atirar. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque agora está sendo muito debatida essa questão, por exemplo, da pessoa que está com fuzil, né, no meio da cidade, se pode ou não pode ser abatida. Então, às vezes, também que se constrói no imaginário, né, a ideia de que o problema é não poder atirar. Eu acho que o nosso problema nas fronteiras ele é mais complexo. Primeiro é a extensão e segundo é a corrupção. Tá? Eu acredito verdadeiramente que quando a gente coloca um presidente da República que é absolutamente avesso a atos de corrupção, eu acredito verdadeiramente nisso, senão não teria apoiado. E quando a gente começa a punir as pessoas que são pegas em atos de corrupção, já existe um efeito preventivo a isso. Tá? Eu acredito, isso aí vamos esperar que ele diga, porque também não tem nenhuma autorização para falar por ele, mas eu acredito que as Forças Armadas, neste governo, terão um papel diferenciado. Tá? Eu ministro a disciplina de segurança pública na faculdade, e os meus colegas que também ministram segurança pública, eles têm uma visão muito negativa da utilização das Forças Armadas em segurança pública. Eles acham que as Forças Armadas não têm nada a ver com segurança pública. Eu, particularmente, tenho uma visão completamente contrária. Tá? Eu acredito, sim, que cuidar das fronteiras seja uma competência das Forças Armadas. Né? Se a Polícia Rodoviária, se a Polícia Federal, se as muitas polícias não são suficientes e efetivamente, o efetivo da Polícia Federal é muito pequeno, não dá mesmo, vamos utilizar as Forças Armadas. Ah, mas isso aí não é matéria de Forças Armadas. Claro que é, proteção do território. Tá? Então, assim, eu tenho uma expectativa, porque esta é a minha formação teórica, de que nós temos que lançar mão das Forças Armadas nesta seara. Quero crer que o presidente eleito também vá por esse caminho, mas eu não posso falar por ele, entendeu? Então, temos que aguardar. Tá? Eu acho que dá para monitorar, é um país continental, mas dá para fazer melhor do que vem sendo feito. Quando, no início do governo Lula, se criou a chamada Força Nacional, né, com todo o respeito, para mim, foi mais uma jogada de marketing do que qualquer outra coisa, porque eu sempre brinco com os meus alunos, falo assim, onde é que está o QG dessa Força Nacional? Né? Onde é que está o quartel-general? A bem da verdade, a Força Nacional não existe. Não existe uma Força Nacional como uma polícia autônoma. O que nós temos são as várias polícias militares dos estados da federação que mandam os seus melhores homens, as suas melhores mulheres para Brasília para receberem um treinamento e essas pessoas passam a integrar a Força Nacional. De maneira que, quando tem uma emergência, a autoridade central ou o governador de um dos estados pede a ajuda da Força Nacional, já deve ter percebido isso, né? E aí, os policiais militares treinados do Brasil inteiro se deslocam para darem essa cobertura. Então, o que acontece? Quando a Força Nacional é acionada, algum estado fica descoberto. Porque os seus policiais militares vão sair dali para poderem dar a cobertura. Está compreendendo? Não é que existe uma força nacional além das várias polícias. Eu até lembro bem, quando houve aqui as Olimpíadas, uma jornalista ligou para mim e falou, doutora, estão dizendo aí que as polícias militares vão fazer greve durante as Olimpíadas. Se isso acontecer, a senhora acha que a Força Nacional dá conta? Eu falei, minha filha, se isso acontecer, tranca a porta de casa, ajoelha e reza. Porque a Força Nacional é formada pelas polícias militares. Se as polícias militares fizerem greve, não tem Força Nacional. E porque as pessoas imaginam que é uma força autônoma,
Você entendeu? Então, assim, para as fronteiras, num primeiro momento, é bem verdade que alguma coisa foi dita sobre criar efetivamente uma força nacional autônoma. Mas, muito provavelmente, num primeiro momento, vai ter que se lançar mão mesmo das Forças Armadas. E eu sou favorável que isso aconteça. Porque hoje as Forças Armadas ficam muito fechadas, fazendo treinamento para uma guerra que, se Deus quiser, nunca ocorrerá. E nós estamos vivendo uma guerra interna. Então, são muitas pessoas treinadas, bem treinadas, que estão com essa capacidade subutilizada. Agora, eu sei que a minha visão é extremamente polêmica e controversa. Tá? Extremamente polêmica e controversa. Vamos ver o que o presidente eleito vai fazer. Tá bom? Por mim, tinha que usar as Forças Armadas. Tá? Com todas as críticas que eu sei que haverá, mas tem argumentos teóricos para fundamentar essa utilização. Tá bom? Eu sou o Fabrício, nos apresentamos lá fora. Só foi precisa nenhum argumento que você levantou ali. O jornalista perguntou se eu vou ser oposição ou se eu vou ser governo. Sim. E diante dos últimos 6 meses do movimento de direita Piracicaba nas ruas, porque deu certo o movimento? Porque nós não tínhamos efetivamente uma liderança. As pessoas chegavam no movimento, chegamos a ter aí quase 300 pessoas na rua fazendo ali campanha, adesivando o carro, parando, adesivando o carro. Cada um que chegava sabia o que era para ser feito. Não tinha ninguém para dar ordem. E numa dessas campanhas nossas, dessas manifestações, tinha lá uma liderança da cidade aqui que é esquerdista, comunista. Ele estava, obviamente, tentando tumultuar, nós recepcionamos, trouxemos ele até o nosso movimento, educadamente conversamos, dialogamos, tiramos foto. No outro dia ele me posta na rede social que ele foi lá para confirmar que nós éramos um tremendo babaca, imbecil, e por aí. Ó. Aí, em cima da conversa que o rapaz falou lá, que nós estamos lidando com um sabichão que sabe tudo, mas nunca leu um livro. O que eu quero dizer, o posicionamento nosso sobre a oposição. Qual que é a oposição do PT, vamos falar. Se a Janaína lançar hoje um projeto contra a dengue, o PT vai vai defender o mosquito. Como que nós vai... Tipo, ponderância e discernimento é importantíssimo, lógico. Mas como que nós vai ponderar uma turma dessa? Como que nós vai saber dialogar com uma turma dessa? Eu compreendo. Não, eu compreendo. Mas assim, as pessoas têm estilos diferentes, né? Eu acredito que o argumento fundamentado acaba destruindo essas agressividades. Eu acho que não tem ninguém no país que foi mais xingado do que eu. Né? Mais xingado, mais ofendido. Eu não processei ninguém. E eu sempre lembrava de um professor meu, que inclusive dava aula de direito aqui, professor Antônio Luiz Chaves Camargo. Ele vinha toda semana dar aula em Piracicaba, já falecido. Que ele dizia o seguinte: olha, alguém te ofendeu. Você é aquilo que a pessoa está falando? Não. Então, por que você vai perder tempo com essa pessoa? Então, veja bem, você trabalha, você estuda, você constrói uma argumentação, você se expõe, né, ao defender essa argumentação, e vem alguém e te xinga de fascista, te xinga de nazista, de ignorante. Você se sente assim? Não, dá seguimento ao seu trabalho, entendeu? Dá seguimento, porque uma hora essa pessoa se cansa. O que aconteceu com essas pessoas que eram tão autoritárias, né, nos últimos tempos? Elas perderam o monopólio do discurso quando outras pessoas começaram a estudar e demonstrar de maneira racional que elas estavam erradas. E como elas tiveram muito poder por muito tempo e não precisaram estudar, elas se construíram em cima de chavões, de frases feitas,
entendeu? Na medida que começam a encontrar pessoas que estudam, que demonstram que aquele monte de chavão, que aquilo ali não se sustenta, elas vão perdendo espaço, entende? Então, assim, não tem essa agonia, né? Essa questão da falta de liderança, eu até vejo como positiva. Se nós olharmos para as manifestações de 2013, o grande fenômeno das manifestações de 2013 foi a falta de liderança. Né? Aquilo surgiu, né? Eclodiu. Tanto é que nasceu como uma manifestação, teoricamente da esquerda, né? Que é a coisa dos 20 centavos, mas era um povo tão asfixiado que todas as insatisfações vieram à tona e todo mundo foi para a rua. E não dava para dizer quem mandava em quem ali, né? Porque ninguém mandava em ninguém. Eram muitas insatisfações juntas, entendeu? Então, assim, o perigo que os movimentos sociais correm é também da instrumentalização, né? Não, porque agora fulano tem um interesse. Então, assim, o melhor de tudo, o mais seguro é trabalhar em torno de ideias. Trabalhar em torno de ideias, e a cidadã que vem agredir, desculpa, a gente não está nessa vibração, entendeu? Né? Nessa vibe, né? A gente não está nessa vibe. Nós queremos construir, nós não queremos perder tempo com essa briga aqui. Você quer me xingar? Tudo bem, problema seu. Uma hora se cansa, entendeu? É a melhor coisa. Né? É muito comum as pessoas me ligam, nossa, Janaína, fulano está falando tal coisa de você, você foi ofendida, o que você vai fazer? Nada. Né? Um monte de gente me manda vídeo, olha, porque fulano está te xingando disso e daquilo. Eu falei, fala alguma coisa útil? Não, é só xingamento, então eu não vou nem assistir. Porque isso vai me contaminar, vai me machucar, vai fazer com que eu fique com raiva, e a gente com raiva só faz mal para a gente mesmo. Entendeu? Então a melhor coisa é ter uma postura construtiva. Né? Para onde é que eu vou investir a minha energia? Em coisas boas. Quando eu estava conduzindo o processo do impeachment, independentemente de serem favoráveis ou contrários, as pessoas me ofendiam muito, mentiam a meu respeito. Advogados que eu nem conhecia me telefonavam. Doutora, como a senhora está cuidando do processo, a gente vai promover queixas-crimes contra as pessoas que estão ofendendo a senhora, pedidos de indenização, a senhora não precisa pagar nada. A minha resposta era sempre essa, olha, eu agradeço, colega, fico até emocionada com essa iniciativa, mas eu não vou processar ninguém. Como não? Eu falei, eu não quero gastar energia com coisa ruim. Gastar energia com negativo. Né? Um juiz com tanta coisa importante para fazer, eu vou lá e falo, ai, me chamou de fascista. Sabe, a vontade que o juiz deve ter é falar, minha filha, cresce, entendeu? Eu tenho essa sensação. Poxa, você vai incomodar um magistrado que está ali com casos graves, porque alguém te xingou? Você entendeu? Então a gente tem que sublimar. Deixa falando sozinho, porque uma hora se cansa. Entendeu? Uma hora percebe que, sabe, não dá mais. Entendeu? Eu penso dessa forma. Agora, eu sei que é difícil. É difícil, é treino. Ah, tá me xingando? É a opinião dele, deixa xingar. Entendeu? Liberdade de manifestação. Eu não sou, eu sei que eu não sou. Pode xingar. Entendeu? Porque com isso você vai se blindando, vai usando sua energia para uma coisa positiva. Entende? Penso dessa forma. Eu sei que é difícil, mas é treino. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.